Aqui. Bom dia a todos. Eu vou começar aqui a gravação, tá? Que vai ficar disponível no Drive da DSUP. O objetivo dessa reunião hoje é ser bem rápida, né? Ela não tem nada de profundidade, só para a gente descobrir como é que a gente faz a consulta da natureza de despesa detalhada. Então, em alguns momentos na nossa vida no patrimônio, o pessoal do financeiro ou o pessoal da compra das regionais, muitas compras têm sido centralizadas aqui na sede, né, mas não exclui que a regional faça aquisições próprias de material que só dizem respeito àquela regional, ou por alguma descentralização, né, dessa responsabilidade, né, e aí, em algum momento, alguém vai perguntar para o patrimônio qual é a natureza de despesa detalhada daquele material, se ele se referisse, essa aquisição se referia a material, né. Quando eu falo material, eu estou falando de material de consumo, material permanente, né, que basicamente que a gente lida com o patrimônio imóvel, né, e com os estoques. Então, como eu tinha falado, até se o som começar a ficar muito ruim, vocês me avisem, porque eu tô sem o meu fone de ouvido hoje, tá bom? Estou sem o meu fone de ouvido hoje. E dúvidas também é só interromper e fazer a pergunta no momento. Eu compartilhei a minha tela aqui só para mostrar o catálogo de materiais, né, ao lado da tela preta do CIAF, né, como muitos sabem, né, o CIAF ele ainda é o CIAF operacional, né, que é o CIAF tela preta, ele é consultivo, ele tem um horário de funcionamento maior, né, que a gente pode consultar no administra lá do Confec, do calendário do sistema. Você pode consultar o calendário e ele vai dizer o dia e o horário de funcionamento, que geralmente são os dias úteis, né? Enquanto que o CIAF Tela Azul, que é o CIAF Web, ele é para lançamentos. Então, quando você vai fazer algum lançamento de PA, NP, que são os documentos que a gente basicamente usa no CIAF, né? Documentos são esses lançamentos patrimoniais e as notas de pagamento, né? Enquanto as situações são os vários tipos de o descritivo de várias operações que você vai fazer. Por exemplo, você vai transferir um bem, você vai receber um bem, você vai transferir estoque, você vai receber estoque, você vai baixar a depreciação, você vai alienar, você vai dar entrada no saldo, né? Então, essa pesquisa que a gente vai ver hoje é no tela preta, como é a maioria das pesquisas. Algumas pesquisas já migraram, né, para o tela azul, como é o caso do consulta de empenho. Então, por exemplo, se você tem uma nota de empenho de 2021 em diante para consultar, você pode consultar no CIAF tela azul. E aí, se em determinado ano ele não aceitar a consulta, né, mudar o sistema, aí você vem para a consulta no tela preta. Bom, eu vou tirar aqui o Conacsoft, aliás, eu vou deixar a tela do Conacsoft, que é no CIAF, e vou fechar aqui o catálogo de material, diminuir aqui, tá? Então, primeiramente, vamos sair aqui da tela, ele deslogou, tá? 792-580-801. Passou muito tempo, ele caiu. Bom, então, a gente vai logar no nosso ano de interesse, né? Sabe que se você estiver fazendo uma consulta no CIAF, se você quiser mudar o ano, coloca aqui na barra de comando sistemas, e aí bota CIAF 2021, 2022, 2023. Bom, na barra de comandos, nós vamos digitar Conacsoft, que é consulta da natureza de despesa. Conacsoft. Consulta natureza de orçamentária, tá? Vou colocar aqui no chat para vocês. Tá. E, como eu falei, em alguns momentos da vida de vocês aí no patrimônio, o pessoal está pretendendo uma aquisição e não é serviço, e vai passar para vocês, ao patrimônio, para que indique se nós temos material
este material pretendido em estoque e indique qual é a classificação na natureza de despesa detalhada, né? Então, por que ele pergunta para você se tem estoque? Porque a administração, em regra, ela não pode comprar material para fazer estoque, né? Para deixar em depósito, deixar ocioso, tá? Então, em tese, quando você tem algum material que você precisa fazer uma distribuição racionalizada dele, que você precisa ter esse estoque, controle de consumo, esse material está no estoque, né? E se for material de consumo, né? Ele é gerido pelo nosso módulo de almoxarifado do CIPAC, e se ele for permanente, material bem móvel, né, a gente diz que é a reserva técnica. Então, assim, a gente não faz grandes estoques aqui, a gente não faz estoque de material permanente, tá bom? A administração tem que comprar o que ela basicamente vai usar, tá? Então, até cuidado quando os gestores forem receber doação, entendeu? A doação, ela já tem que estar, tanto doação como bem derivado de destinação de TAC, Ministério Público, etc., ele já tem que ter um uso, basicamente, praticamente imediato, tá? Então, vamos lá. Uma outra coisa, porque o processo tramita no patrimônio, é para informar a natureza de despesa detalhada. O que é isso? Indicar se aquele bem é de consumo ou é permanente, tá? E aí, nesse caso, a gente fala consumo e permanente mesmo. Então, o CIPAC, ele foi adotado pela PRF em 2013, enquanto que esse CIAF Tela Azul, se não me engano, o plano de contas novo começou a viger em 2015. E a partir de 2015, né, nós temos aquelas novas contas contábeis, né? 11.561.0100, que é de material de consumo, e aí nela você tem os subitens, né? 05, 01, que é combustível, 05, que é munição, 07, que é gêneros alimentícios, agora não me lembro de todos, né? Mas 11 é produto químico, 16 material de expediente, esses são subitens de uma conta só. Enquanto que de bens móveis nós temos várias contas de bens móveis. Antigamente a gente tinha a conta de material permanente, né? E embaixo os grupos eram subitens, né? Que é o que o CIPAC adota. No CIAP, hoje nós temos, né, a 12.311. Então, quando eu falo em 12.311, se a gente desmembrar isso, 1 é ativo, 2, imobilizado, 311 é bens móveis. Então, tudo que for 12.311, alguma XX, é um bem móvel, né? Então, a gente tem o 01, 00, que é aquela conta de equipamentos diversos, né? A gente tem o 0200, que é período 0201, que é TI, 0300, mobiliário, 0400, não me lembro agora, 0500, que é veículos diversos, né? Não, veículos, uma das contas de subitens da conta uma das contas, aliás, né? De veículos é a de veículos diversos, né? Então, por exemplo, 12.311.05, veículos, né? 01, veículos diversos, 03, veículos de tração mecânica, 04, veículos de combate, e assim por diante, né? Então, nós temos 06, que é o semovente, inclusive nós temos a 07, 02, que é a importação em andamento de bens móveis, mesmo que aquele bem não tenha uma existência física no nosso acervo, que é uma importação que está esperando chegar, tá? E depois esse material vai ser transferido. Por que ele vai ser transferido e não vai ser liquidado? Porque ele já foi liquidado antes para poder dar entrada, para poder transferir o valor para o banco que vai garantir a operação para o fornecedor estrangeiro, tá? E então ele já está nessa conta de bens móveis. Como ele já está numa conta de bens móveis, quando o material for atestado e você for fazer o CIPAC, em seguida você só vai fazer uma IMB, que é para reclassificar o valor. Vamos voltar aqui para a nossa conta de natureza de despesa. Então, eu falei essa história toda, foi para dizer que o CIPAC ele começou a viger em 2000 e a gente começou a utilizá-lo em 2013, né, e o novo plano de contas em 2015. E o CIPAC não se adequou, então a gente vai tratando, né, com o grupo com os materiais permanentes, né, 5200, né, e aí quando eu falo de um material permanente específico, eu tenho que falar 14, que é armamentos, 52, veículos de tração mecânica, 5248, veículos diversos, 5235, material de informática. Então, isso é a nossa linguagem no catálogo de materiais no CIPAC. Enquanto que no CIAF é da forma que eu falei para vocês, conforme o novo plano de contas. Então, 11.561.0100 se refere aos estoques de material de consumo, e abaixo dele nós temos os subitens, né, enquanto que 12.311 se refere aos bens móveis, e aí ele vai derivando, né, 0101,
0201, 0501, 0503, e assim por diante, né? 0900, 9901, 9905, que é a conta de bens móveis em trânsito, tá? Então, essas contas que a gente tem que fazer a conciliação entre o TIPAC e o SIAP, né, para ver se elas estão todas harmoniosas. As contas, a conta de bens em trânsito, por exemplo, bens móveis em trânsito, é uma conta que sempre tem que estar zerada, enquanto que a conta de importações em andamento, ela pode ter saldo enquanto você tiver importação em andamento. A partir desse momento que o fornecedor cancelou a entrega, né, ou o material chegou, esse saldo ele tem que ser baixado de alguma forma, né, ou transferido ou baixado. Vamos lá. O patrimônio, e em relação ao consumo, né, material de consumo é o 30 alguma coisa, né, 3016, 3014, 3007, 3005. Então, vamos lá, especificamente para a consulta da natureza de despesa. Eu coloquei aí no chat, né, Conacsoft, essa é o comando que você vai pesquisar. E em outra situação que eu uso esse Conacsoft é quando vocês me pedem cadastro, a minha, o Igor e a Jamila, né, cadastro de material no catálogo de materiais, né? A gente consulta o Conacsoft do CIAP, porque o CIPAC ele tem que se adequar ao CIAP, né? O CIAP é o sistema estruturante do governo, enquanto que o CIPAC é de alimentação. Nossa, eu não... Ah, tá, peraí, rapidinho. Obrigada. Por que você não passou para o Igor? Tá, um minutinho, gente. Pronto. Então, vamos fazer uma consulta aqui. Isso tudo que eu falei foi só para chegar aqui na nossa consulta de bens, tá? Então, vamos dizer, chegou o processo e o processo diz assim, nós vamos adquirir, nós estamos pretendendo adquirir coldre para as atividades de inteligência aqui, coldre velado. Aí, nós temos a conta, todo mundo sabe que nós temos a conta de vestiário, né? Só que aí, se você for no vestiário, 33, 90, 30, 23, tá? Sempre que vocês forem consultar, se não for natureza de despesa 33, 90, 30, XX, né, ou 50, 44, 90, 52, provavelmente não se refere a patrimônio, tá? Então, vamos lá, 33, 90, 30, 32. Uniformes, tecidos e aviamentos. Eu dou um F2, tá? Registra o valor de despesas com uniformes ou qualquer tecido ou material sintético que se destine à confecção de roupas com linha aqui, ó. A barra de comando embaixo, gente, ela vai alterando de acordo com a função que você está. Então, vamos aqui, F4, expandir. Confecção de roupas com linhas de qualquer espécie destinada a costuras e outros materiais de consumo, agasalhos, artigos de costura, avental, uniformes, né? E por isso que nós usamos aqui para nossas combats, nossas calças e nossas botas, né? Calçados aqui, ó, nós usamos o subitem 23, né? Da natureza de despesa 33, 90, 30, 23, tá? E aí, por exemplo, o coldre, eu já estou tendente a classificá-lo como 27, né? Material de manobra e patrulhamento. Registra o valor das despesas com material de consumo utilizado em campanha militar ou paramilitar. Cadê o F4? Então, sempre que vocês entrarem na função, vocês digitem, cliquem em F4, que ele vai expandir. E esse rol aqui, ele não é taxativo. Então, se você pesquisou em várias naturezas de despesa e nenhuma se adequou ao material que o pessoal está propondo, porque, às vezes, a mudança, a inovação dos materiais, a criação de novos itens, né, ela é mais rápida do que uma alteração no SIAC, né? E aí você pega o que mais se aproximar, né, o que mais se adequar. Então, aqui, ó. Tanto é, né, Silvia, que Oi? tanto é que a nossa primeira compra de material de uniforme foi na 3028, né? Isso. Pois é, porque a 3028, assim, Jamila, como eu digo, eu não gosto de dizer que é o certo e o errado. Por exemplo, se você encarar que o nosso material é um EPI, no sentido que ele nos protege do sol, aí até você poderia, assim, eu não vejo uma coisa muito distante, entendeu? O importante é que você não pode classificar esse material
Consumo você não pode classificar como permanente, permanente você não pode classificar como consumo, né, assim, inicialmente, tá? Então, eu não vejo erro, mesmo porque nós não somos especialistas em contabilidade, nós não somos contadores, né? Então, assim, isso, ó, a Jamila comentou aqui, ó, 33,90, 30,28, registro do valor, utilizados diretamente, e ele aqui, ó, fala, materiais de consumo utilizados diretamente na proteção de pessoas e bens públicos, para socorro, tal. Tá? E aí, nesse sentido, Silvia, eu acho interessante, né, não sei se você falou, porque eu cheguei atrasado, destacar que a gente tem que seguir preferencialmente o que já está estabelecido no catálogo, né? Se chegar um uniforme novo, a gente vai consultar no CIPAC se tem já uma entrada daquele uniforme, se você não tiver o apoio de ninguém, né? Se não vier uma orientação aí da DSUP em relação à classificação desse material. A fonte de uma das fontes de consulta, nossa, pensando que a gente tem várias possibilidades de classificar o material, é seguir a mais comum do que já tem no catálogo, né? Não, Jamila, o que eu falei é o seguinte, que o catálogo do CIPAC, ele não se sobrepõe à classificação do CIAP. Porém, isso que você está falando tem tudo a ver, porque as regionais, elas não vão comprar e elas não vão ser instadas a comprar material geral, entendeu? Então, o uniforme vai ser pela sede, então nós duas é que vamos informar, assim, não tem por que eu reclassificar uma calça e uma combat, algum outro material para outro subitem, né, se ele já existe lá no 3023, por exemplo, né? Então, assim, a regional, ela geralmente vai ser instada a comprar coisas que não são de âmbito nacional, que não são do interesse, né, de outras regionais, a não ser em casos muito excepcionais, e eles podem sempre consultar a gente, tá? A primeira fonte de consulta, né, CIPAC e CIAP de preferência, porque como o CIPAC, ele começou, a implantação dele foi anterior ao CIAP, né, o Plano Novo de Contas, alguma coisa ele vai estar em desacordo, né, antes dessa utilização, da gente tornar mais corrente, né, a utilização do catálogo, né. Então, o que você não pode fazer, gente, é classificar uma coisa de consumo e ela ser permanente e o contrário, tá? Agora, quando eu vou voltar aqui na pesquisa, você conhecia já, né, Jamila, o Conexop? Isso. E aqui, ó, se eu colocar 33, não faço, eu só sei que é consumo, eu não faço ideia do que se trata, eu boto lá 33,90, 30,00, porque a partir daí ele vai me puxar tudo, ó, o 01 é combustíveis, o 02 é lubrificantes, o 03 é combustíveis de alta finalidade, gás, explosivo, alimento, e aí você vai seguindo, até uma hora ele acabar aqui as possibilidades, tá? E aí, a outra nossa classificação muito comum é a 44, 90, 52. Aí eu já vou botar aqui o 00 para vocês verem. Ele vai puxar aqui, ó. Coloquei errado. 44, 90, 52. Tá? Equipamentos e material permanente. Quando a Jamila avisa para vocês, gente, para abrir o campo de número de série, coloquem 5200, é porque esse é o geral de equipamentos e material permanente, tá bom? E abaixo dele nós temos as aeronaves, os aparelhos de medição e orientação, nós temos comunicação, e esses aí, eu vou até abrir aqui, ó, para vocês verem aqui, em que a gente usa bastante aqui, ó, o 5224. O valor das despesas com todos os materiais permanentes utilizados na proteção e segurança de pessoas ou bens. Aí vamos dar um F4 aqui, tá bom? Ah lá, minha algema, cofre. Então, é por isso que a gente está colocando esse material nessa 5224, né, que no CIAF, plano de contas novo, né, o 12.311.0105. Então, é essa fonte de consulta aqui que vocês podem utilizar para dar, com certeza, né, essa natureza de despesa para o teu NOF, né, ou para a tua licitação aí na regional, quando você for instado a se manifestar, né? Pode falar, Donai. A Donai levantou a mão. Se tiver alguma coisa para falar, Donai, pode só interromper e falar, tá bom? Com relação aos materiais que é cadastrado no empenho, numa conta, e quando você vai lançar no CIPAC, no catálogo de material do CIPAC, ele está em outra conta, certo? No caso aqui, eu estou com os materiais aí que foi para o CETIC, foi cadastrado, eles empenharam tudo na 3017, mas tem materiais que é 3026, 3042,
e eu queria saber como é que a gente faz isso aí, essa classificação do CIPAC para o CIAF. Perfeito. Adonai, olha só, você vai no CIAF Tela Azul, você já fez o ANP desses materiais? Aí, Você já fez a nota de pagamento? Ainda não, eu ainda estou lançando e também alguns eu pedi cadastro, porque não consta o material, né? Isso. Olha, exatamente. Você vai ver qual é a melhor classificação, tá? Tá lá no CIPAC uma classificação adequada, você não tem. Porque, às vezes, o colega do NOF, ele tem muitos outros lançamentos para fazer, ele não se atenta no subitem, tá? Então, ele já descobrindo que aquele material é consumo permanente, já não errando nisso, já tá bom demais. E aí, então, o que você faz? Se você for fazer NP, na NP tem os dados principais, que é tipo o cabeçalho, né? O emitente, favorecido, e tem o principal com orçamento, estamos falando da NP, da nota de pagamento. Aí o principal do orçamento, você vai botar DSP 101, se for material de consumo imediato, DSP 102, concorda? E aí você coloca todos os dados conforme empenho, você informa, inclusive, o subitem que tiver no empenho, tá? O valor correto, porque às vezes, Adonai, no mesmo empenho, tem 3017, tem 3022, tem 3024, não importa. Você informa conforme foi atestado e o valor certinho lá da nota fiscal, né? E o valor certinho do empenho, beleza? E aí, quando você terminar de fazer esse lançamento, você vai para uma outra aba que chama Outros Lançamentos no CIAF Tela Azul. Deixa eu ver se eu consigo abrir o CIAF Tela Azul aqui. Outros lançamentos. Nesse outros lançamentos, na mesma NP, Adonai, você vai fazer uma coisa que chama, você vai botar uma outra situação, a ETQ 084, que você já conhece, tá bom? O que vai acontecer? Qual vai ser a movimentação que vai ser feita nessa PA, nessa NP, desculpe, né? Ele vai entrar o saldo, vai satisfazer o crédito lá do credor, né? Essa NP vai para pagamento, tá? E, ao mesmo tempo, o saldo vai entrar na subitem empenhado, vai sair do subitem empenhado e vai entrar no subitem que você indicar, tá? Então, uma das situações seria você fazer o ETQ 084 no próprio corpo da nota de pagamento, tá? Na aba Outros Lançamentos. ETQ 084? Exatamente. Tá? Isso é uma. A transferência vai ser transferência de uma conta para outra. A ETQ 084 nós já usamos para reclassificação de subitens na conta de material de consumo. Tá? Uhum. Vamos fazer aqui, ó. Ele está compartilhando minha tela? Tá, né? Ó, por exemplo. E aí, nesse caso, faz a transferência para a conta correspondente ao que está já cadastrado no CIPAC. Certo. Isso, para o subitem correto do CIPAC, ó, como aqui, alguém está com o CNPJ aí na mão? Que seja Ó, Adonai, eu estou aqui na tela, tá? Sim. Não importa, mas vamos botar aqui, vai ser aceita, tá? Eu tenho aqui do que eu já cadastrei. Isso. Posso te dar o CNPJ aqui da empresa? Por favor, fala aí. Vai lá. Cadê? Aqui. Mas, de qualquer forma, eu entrei nessa tela aqui, Adonai, só 11. Tá. Fala, 11. 11099 588 000107. Beleza. As solares, né? Observação, custa 1 centavo, atesto hoje, 11/8/2023, tá? Confirmar dados básicos. Documento de origem obrigatório, vamos incluir aqui. Data de emissão 10/8/2023, número de origem 1, valor 1 centavo. Tá? Confirmar dados básicos. Tá? Aí aqui, ó, a situação vai ser a própria DSP 101 e DSP 102, tá? Uhum. E aí, você está com o número do empenho aí? Tô. Diz aí. É o empenho 92 2023. Eu teria que ter mudado aqui para. Teria que ter mudado para. Eu vou pegar um empenho aqui meu, tá? Espero que seja de material de consumo aqui. Lá com o José, campeão.
Ah, esse aqui é aparelho de equipamento de comunicação, permanente. Eu não vou saber, eu tinha que ter mudado para a tua conta, mas pesquisar aqui, só vou fazer mais um teste, tá, dona? Senão eu volto para mudar aqui. Vamos ver aqui. Esse aqui é serviço. Então, mas beleza. Eu saí aqui da dados básicos, porque sem aquelas informações eu não conseguia botar. Aí eu vou no principal lançamento, coloco aqui. Em seguida, a Noé, você vai aqui em outros lançamentos. Você está vendo aqui meu mouse aqui, outros lançamentos? Sim. Esses outros lançamentos, quando você abrir, deseja continuar, ok. Ó, ele vai abrir como se você fosse fazer uma PA. Aí, nesse momento, você vai botar a TQ 084, que é a mesma técnica que você usaria numa PA avulsa, tá? Regularização de estoques. Você vai botar o subitem atual, vamos dizer, o NOF empenhou tudo como 17, não foi? É? O NOF empenhou tudo como 17, não foi? Tudo na 3017. Isso, e aí quando você foi cadastrar no CIPAC, você verificou que uma delas seria 22. Aí você vai botar aqui, ó, o atual, da despesa atual é o do empenho, tá? Certo. E o novo elemento é o que você está indicando, tá? Uhum. E a conta de estoque sempre vai ser a 11.561.0100, tá? Porque a conta é essa, o que tem debaixo dela é subitem, tá bom? E aí, vamos dizer assim, você vai reclassificar o valor de R$1.000, tá? Quando você confirmar e registrar, você vai estar fazendo uma NP ao mesmo tempo que você manda esse pagamento para frente, você vai entrar o saldo na 17, vai sair da 17, vai entrar na 22, e de lá da 22 você faz a gerência dele, entendeu? Saiu no CIPAC por requisição, você baixa. Tá bom? Certo. Tá. Isso. Aí, agora, vamos dizer que a gente não conversou e você já tinha feito a NP e já tinha mandado para frente. Quando você foi fazer o RMA, ou antes até de fazer o RMA, você verificou que tinha essa diferença na conta, o CIPAC estava na 22 e você foi verificar que o mesmo valor estava na 17. Tá? A diferença batia aí. Ou você investigou e chegou. Aí, não tem problema, você faz um INC-DH de novo, uma PA avulsa. E na PA você vai usar essa mesma situação, que é a da ITQ 084. Certo. Entendeu? Uhum. Tá. Aí agora, isso é em relação a material de consumo. Vamos fazer agora em relação aos bens móveis, né? Certo. Aqui. Tá. Ali está perguntando inicialmente como saber se uma DSP, se um lançamento é DSP 101 ou DSP 102. Aqui chegaram umas canetas para brinde de Getran que não ficaram no estoque. No caso, seria DSP 102. Liz está na linha aí? Tá bom. Liz, é o seguinte, o que você vai utilizar para definir? Na realidade, o material é de consumo, tá? O material de consumo, ele pode ir para o estoque ou não. Então, quando você usa o DSP 101, você joga esse material no estoque, tá? E aí, dali, você faz o controle de SPAC, não sei o que lá. Se é um material, assim, muito pontual, um material que não vai ficar em estoque, um material que não tem necessidade de você emitir relatórios de consumo, e um material que não tem interesse, assim, para regional, né, uma coisa muito específica, você pode fazer o DSP 102. O que é esse DSP 102? É a entrada e saída, né, que é a aquisição de despesa com material de consumo. Material de consumo imediato. O que significa esse material de consumo imediato? Ele não vai para o teu estoque, tá? Mas para seu resguardo, como geralmente todo material chega no almoxarifado, você faz pelo menos um termo de encaminhamento para a pessoa, para registrar que aquele material foi entregue. E você orienta a pessoa a fazer o controle de quem ele entregou e aceita via livro, entendeu? Porque, assim, quando vierem para cima de você saber cadê o material, você vai dizer assim, eu passei para o Getran, tá? Aí, vão atrás do Getran para ver como é que ele fez essa distribuição dessas canetinhas de brinde, tá bom? Certo. Outro exemplo de material de consumo imediato, foi comprado, empenhado um material, não foi pelo contrato de manutenção predial, aí foi comprado uma torneira para trocar aqui uma torneira da mangueira lá, entendeu? Foi comprada uma mangueira. Você dá entrada como consumo imediato, porque você já destina aquele material para ser substituído lá no jardim, entendeu? O que vai caracterizar se você vai fazer consumo imediato ou não? Aquele material não vai entrar no estoque, aquele material não tem uma necessidade de você fazer um relatório de consumo, porque no estoque você consegue extrair relatório de consumo, né? Por isso que a gente diz que os servidores, cada um tem que fazer a requisição da sua calça e da sua camisa, para a gente saber, no dia tal nós te entregamos uma roupa, tá? Então, assim, não há necessidade daquele controle de consumo, né? Porque não é uma compra regular, tá?
Então, assim, você vai avaliar a necessidade daquele material entrar em estoque. Agora, por exemplo, foi uma compra de 500 itens. Desses 500 itens, coisinha boba, material de consumo, né? Mas desses 500 itens, copo, resma de papel, não sei o quê, comprou 500 unidades. Dessas 500 unidades, as 500 vão ficar no estoque, é DSP 101, tá? As 500, nenhuma vai ficar no estoque, pode ser DSP 102, sempre justificando a destinação, tá, Alice? Não, o SEI existe aí para a gente usar, tá? Ok. Nesse caso, o SEI não seria um controle paralelo. Controle paralelo é quando o controle tinha que ser feito no sistema de patrimônio oficial e não foi feito, tá? Você só está encaminhamento. Eu posso colocar no mesmo processo da compra das canetinhas, que colocou o empenho, essas coisas, no final, colocar que foi enviado para as 1.000 unidades foram enviadas. E você pode fazer no CIPAC, você pode dar entrada nesse material no CIPAC, até com consumo imediato já dá baixa. Ou você pode fazer, como a gente faz aqui na sede também, dependendo do material, se for um material que já está no catálogo, você dá entrada no material e manda ele requisitar 100%. Uhum. Saiu por requisição normal, entendeu? Você só não vai ficar com aquele estoque, virar o mês com aquele estoque, entendeu? Às vezes, coisas, principalmente esse negócio de GETRAN, porque o que acontece, não usa na época, perdeu o tempo lá do aniversário da polícia, não sei o quê, aí quando chega com atraso, agora eu não quero mais. Eu digo, amigo, você pediu, meu filho, se vira, entendeu? Tudo que chegou depois, algumas coisas, essa das canetinhas, eu acabei entregando, fiz pelo CIPAC, dizendo consumo imediato, mas na hora de lançar no tela azul, eu acabei lançando o DSP 101, em vez de lançar DSP 102. Não tem problema. Se você fez o DSP 101 e esse processo já foi para pagamento, você não consegue alterar a PA para excluir essa situação em nova, né? E você não vai cancelar porque ela já foi para pagamento, você faz uma ETQ 001. Certo. Isso, porque o importante é você baixar esse saldo. Se ele já não existe no CIPAC, não tem por que ele existir no CIPAC, no CIAP, entendeu? Não tem no CIPAC, não tem por que existir no CIAP, tá? Certo. Sim, aí voltando lá aos meus 500 itens, você comprou 500, os 500 vão para estoque, é DSP 101. Você comprou 500, os 500 não vão para estoque, DSP 102, tá? Agora, você comprou 500 e desses 500, 499 saíram e um ficou no estoque, por causa desse um você vai ter que fazer o DSP 101, entendeu? Você vai dar entrada no estoque, você vai dar a saída dos 499 e esse um vai ficar lá esperando distribuição, tá? Entendeu, Liz? Entendi. Tá? Então, essa teoria, essa construção aí, quem vai fazer é você, tá? De acordo com os autos do processo. Porque muitas vezes a demanda, o DFD já vem dizendo assim, olha, eu estou comprando esse material porque esse material já vai ter uma destinação 100% para tal coisa, tá? Não tem por que você controlar aquele material. Foi isso. Esses casos, eles pediram essas canetas para poder dar de brinde para o usuário, para as atividades do GETRAN. Isso, é diferente. Eu direcionar para eles. Isso, é diferente. Já vem informando isso. Positivo. É diferente de uma caneta marca-texto, de uma caneta sextavada lá de escrita azul ou preta, que você compra para distribuir, que fica lá no teu material de expediente para distribuir no prédio, para o uso dos servidores e dos colaboradores. Isso é diferente. Você consegue entender a diferença? Consigo. Então, é isso que você vai ter que ter em mente quando você for fazer. Então, assim, não é toda a compra de caneta e bloco de papel que você vai dar destino, entendeu? Dá como consumo imediato. Se for para uso no órgão, o controle do almoxarifado vai entrar no estoque, tá? Teve uma outra situação muito interessante aqui, que foi em relação ao aniversário da polícia, que o pessoal comprou material para distribuição, e esse material não era para distribuição interna, era realmente para o público, né? E aí, o que nós classificamos? Nós classificamos com uma nova natureza aqui, não é que a natureza seja nova, né? Mas que nós nunca usamos, que seria, vocês estão vendo a minha tela aqui, ó, 33, 90, 32, 00. Vocês lembram que eu falei que era 33, 90, 30? O nosso geral? Então, nós usamos essa aqui, ó. Eu caí. 33, 90, 32 é a conta de materiais para a natureza de despesa de materiais para distribuição gratuita. Então, eles iam comprar material para o aniversário da polícia, saquinho de lixo, giz de cera, não sei o quê, nós demos entrada. Nós classificamos, né, aqui, o processo tramitou na DSUP, né, como esse material de distribuição gratuita. Aí ele vai gerar uma MP para satisfação do pagamento do credor, estando atestado, né, estando devidamente recebido, mas ele não vai entrar no CIPAC. E a gente destinou ele via termo de encaminhamento SEI para a comissão do aniversário da polícia, e eles vão dar destino, vão mandar tantos para cada regional, vai ter a GTM confirmando, vai ter o termo de encaminhamento físico.
entendeu? Não há necessidade de controle desse material no estoque, tá? Então, Silvia, todo aquele material específico para aquele setor, no caso do CETIC, são vários processos de materiais só para o CETIC, que é conector, são vários materiais, né? Então, pode ser dado entrada tudo como já material de consumo imediato. Isso, mas no caso do CETIC, como muitos materiais você já tem no catálogo de material, e como é material para uso interno, é interessante você fazer um DSP. Você pode fazer o DSP 102 e empurrar esse material todo. Bota no CIPAC e manda eles requisitarem no CIPAC integralmente. Porque qual é o perigo do pessoal dessas compras muito eventuais, e principalmente desse material que não é muito pequeno assim, esse material ficar ocioso, esse material ficar obsoleto, e esse material ficar perecer, né, se ele for de vida útil, se ele tiver data de validade, entendeu? Então, assim, o que você puder empurrar para o demandante, se for uma coisa muito específica, que só ele vai usar, empurre, que já é uma conta menos para você cuidar, entendeu? Uhum. Agora, por exemplo, o CETIC, ele pode ter pedido uma compra de tomada, filtro de linha, aquelas filtro de linha 5 coisas. Você sabe que aquilo é de utilidade geral para regional, tá? Não tem por que você obrigar ele a pedir tudo e não deixar uns no estoque, porque no estoque a gerência é sua, tá? Agora, se ele pedir 100% você coisa, orienta ele a fazer um registro das saídas, porque, por exemplo, ele pede para comprar 100 tomadas de filtro de linha para durar os 12 meses, tá? E aí, no final, se você passar para ele, você justificou que você passou os 100 para ele, tá? E quando for em cima dele, ele vai ficar parecendo que ele gastou os 100, e ele não vai saber dar satisfação para quem ele deu. Esse filtro de linha, ele pode ter dado 5 filtros de linha para uso da SAP, 5 para o Optal, 3 para tal, entendeu? Durante os 12 meses, tá? Então, assim, eu acho que esse material geral, que pode ser solicitado por todos os setores de uma unidade administrativa, né, de uma superintendência, eles podem ficar na gerência, devem ficar na gerência do patrimônio, tá? Aí, mediante requisição. Então, o que você vai avaliar? Esse material, ele vai ser de uso imediato? Para lá, eu comprei uma série de peças porque a gente está querendo fazer uma melhoria aqui, trocar algumas coisas, né? Já bota tudo consumo imediato, manda para a área lá, tá? E o que você puder jogar no CIPAC, pode jogar. O que é o tipo de controle que não prejudica. O que você tem que evitar? Que material tenha data de validade, material que seja sujeito à obsolescência, material vai ficar ocioso, e que material vai ficar ocioso no teu estoque. Entendeu? Por exemplo, eu sempre conto o caso de umas torre vermelha lá, Lisa, eu não sei se ainda estão aí, 6 unidades, R$44 cada uma. Entrei em 2013 e saí em 2021 e eles ainda estavam lá no estoque. Por quê? Eu nunca fiz uma lista dos materiais ociosos para mandar para frente. Né? Não sei se a Lisa está aí para confirmar minha mentira, mas, assim, material que o pessoal pedia, de qualquer forma, pneu. Tem um estoque de pneu aqui que a gente ainda está... Pois é, então, exatamente. Em determinado momento, os pneus ficaram... a gente começou a comprar só no coisa, trocou o carro, nenhum carro mais usava aquele tipo de pneu, entendeu? Então, assim, o perigo do estoque. O estoque custa dinheiro, tá? É um dinheiro que você empenhou, que não está girando, tá? Então, é um espaço que você não tem para guardar o material, é o risco da segurança, é o controle do risco, né, que você tem que fazer. Então, o estoque não é desejável nesse sentido. Então, assim, se um material foi comprado específico e só aquele setor vai usar, tá? Passa para ele mediante termo, mediante requisição do CIPAC integralmente, sob o risco de ficar. E se for o material que fica lá no teu estoque, passa para os setores por pressão, ou seja, chegou determinado dia, passa independente de requisição, entendeu? Já comunica o setor para solicitar o material, tá? Vamos passar aqui para o material permanente logo, só para a gente terminar a nossa classificação de despesa? Tá, Adonai, nós vimos a questão do material de consumo. E se for, por acaso, a gente estiver dando entrada de um material que foi... Eu mantive aqui a minha mesma principal com orçamento, tá? No caso da Adonai, ele estava com empenho de material de consumo, que ele cadastrou no CIPAC era na 22, e o empenho era na 17, o adequado era 22, ele vai fazer ele vai fazer a NP. Na NP, ele vai fazer a própria regularização. Se ele já tivesse feito a apropriação, ele faria uma PA avulsa, e aí o saldo regularizava. Se for um material permanente, vamos dizer aqui, ó, principal com orçamento, DSP 201, tá? Continuar. Então, eu vou usar até o primeiro empenho que eu vi aqui, ó. Empenho do exercício anterior a liquidar. Concluir seleção. O subelemento é o
5206, concluí seleção, liquidado sim. Aí, nesse momento, eu não fiz a liquidação desse material permanente ainda, e aqui, ele tá empenhado com 5206, gente, 5206 é o meu famoso... Deixa eu ver se ele vai aqui. Aparelhos de telecomunicação. Tá? Tá? 4490 5206, tá? Aparelhos e equipamentos de comunicação. Registro o valor com despesa de material portátil transportável para uso em comunicações, tá? Mas aí eu vi que, na realidade, eu não queria não era o 5206, era um tablet, e aí nós vamos jogar aqui, ó. Nesse momento, é como se eu estivesse fazendo uma PA ao mesmo tempo. Eu já vou botar aqui 12.311.0201, que não seria o equivalente a 5206, mas seria equivalente a 5235, que é onde eu queria jogar o saldo, tá? Aí, contas a pagar aqui, fornecedores nacionais, porque não é importação, vamos botar aqui R$1.000, meu 1 centavo, né? Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar aqui, mas aí vocês verificam o que eu fiz. Eu indiquei o subelemento do empenho, tá? Segui o empenho, mas na hora que eu disse, eu quero que ele entre na conta de bens móveis, eu indiquei a conta pretendida nesse momento, tá? Se eu não fizer isso agora, e eu fizer NP com empenho atual discordante com o que eu cadastrei no CIPAC, e o CIPAC estiver correto, eu faço uma PA depois, tá, gente? Aí eu faço deixa eu ver se o meu coisa aqui, ó. Faço uma PA, e nessa PA eu faço o INB 158, tá bom? Então, vimos como regularizar a questão do consumo na compra, né? Vimos como regularizar a questão do permanente na compra, tá? E só para finalizar aqui a exposição, uma outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: em determinados momentos, assim, por que a gente compra celular como consumo e a gente compra algema como consumo, e depois a Silvia imobilizou isso tudo, tá? O que acontece? A classificação orçamentária, ela é diferente da classificação patrimonial. Então, quando a gente está falando de classificação orçamentária, a gente está dizendo de onde vai sair o dinheiro. Quando a gente está falando de classificação patrimonial, a gente está falando qual é o controle que a gente vai exercer sobre aquele material, tá? Então, eu posso empenhar um material, tipo desculpa, gente, a algema, dizendo assim, olha, a algema ela é sujeita à fragilidade, ou ela é sujeita ao controle de risco, ela é um material fácil de perder, tá? E aí, foi empenhado na 3028, se não me engano, na 3024, não me lembro, na 3024. E aí, quando chegou para mim, a algema é um material de menor potencial ofensivo. É importante eu saber para quem eu distribuí uma algema, para quando o policial vai questionar assim, eu não tenho menor potencial ofensivo. Aí eu vou na cautela dele, eu consigo ver se ele tem uma algema, um espargidor, entendeu? E algum outro material. Para isso, o que eu fiz? Eu liquidei esse material como consumo, entrou na minha conta de consumo, e eu fiz um IMB 059 para reconhecer o ativo. E aí fiz no valor total das algemas, o Eduardo tombou as algemas e nós mandamos, por isso que nós mandamos os tombamentos para as regionais, tá? Para que vocês conseguissem incluir nos termos de cautela dos servidores. E nisso a gente faz com smartphone, a gente faz com algema, a gente faz com espargidor, a gente faz com munição. Aliás, o smartphone não, desculpa, gente, perdão, o smartphone já está com uma classificação específica, né, já tá mobilizado. A gente faz com algema, com espargidor, com munição, que é para poder, porque o almoxarifado do CIPAC, você tem que consultar um a um, diferente do módulo de patrimônio, que é um nada consta único, né, que sempre vai constar alguma coisa, né, na cautela do policial, é um relatório único, independente da lotação que ele está. Então, no Amazonas, você consegue consultar quais são os bens da pessoa que está lotada aqui na sede, por exemplo, se você só tiver o nome completo dele, tá? Vocês entenderam, então, por que em alguns momentos a gente reconhece o ativo, né, e alguns momentos também já teve o contrário, né? A gente pegou e comprou material de consumo, material de sinalização, como
permanente, em determinado momento a gente viu que não, a melhor classificação daquilo ali era material de consumo. Por quê? Porque ele está sujeito ao risco. Passou um caminhão por cima, quebrou, é um risco de perder, etc. e tal, né? Então, a gente baixa esse material no acervo permanente, né? E manda o chefe da delegacia registrar. Isso seria o estilo da função da relação carga, né? Que está prevista na IN 142, lá, não me lembro de que ano, da DASP, né? É muito antiga ela. Então, os materiais que você não controle por momento, você faz a relação carga. E a relação carga no operacional nada mais é do que descrever aquele material na PDI, por exemplo. Aí recebi o serviço do posto, né, conferi, tinha as viaturas, tinha as armas longas, não sei o quê, tinha 10 cones disponíveis, tinha tanto, não sei o quê. Isso é a relação carga. Fala, Jamila. Essa relação carga, acho que ela está na 205, né? Na IN 205, de 88 da CEDAW. Isso, a 205 também, ela faz referência a essa 142, que é mais antiga ainda. Muito interessante, gente, recomendo a leitura, eu vou disparar um formulário aí, que no formulário eu já coloquei os links. A 205 é um clássico. O clássico é aquele negócio que não perde a sua validade mesmo com o decurso do tempo, tá? Também no link vai estar lá o link para o MPA 29, né? E só para a gente encerrar aqui, né, falamos assim da classificação orçamentária não necessariamente ser igual à classificação patrimonial, né, a finalidade da classificação patrimonial é você exercer o controle sobre aquele bem, né, você poder fazer o rastreio de onde aquele bem está, né, por exemplo, a DOA aqui, ela adquiriu umas grades plásticas, né, e essas grades plásticas, elas são de plástico injetado, para poder fazer a separação física de ambientes lá no hangar, foi uma exigência da ANAC, né. Então, assim, por que a Silvia compra cone para o posto como material de consumo, e por que ela botou essas grades plásticas da DOA como material permanente, se as duas são de plástico injetado, né, os cones não são, não sei se é plástico injetado, mas, assim, aquelas barreiras verticais são, porque os cones no posto, eles estão sujeitos a uma perda, e o risco lá da perda muito maior, e é muito mais difícil o controle delas do que uma grade da DOA, que ela vai ficar lá confinada, ela tem um uso, ela nem vai ficar exposta ao sol, ela tem um uso muito mais restrito, e ela tem uma finalidade que é de controlar. A perda dessas grades é muito mais danosa, porque aí você vai estar deixando de atender uma exigência da ANAC, né? Então, é necessário exercer um controle maior sobre essas grades. Então, assim, é esse tipo de coisas que nós temos que levar em consideração, tá? Então, a finalidade do material, a destinação desse material, tá? E olha que eu nem entrei aqui nessa reunião na questão dos critérios de você classificar um bem como material de consumo ou material permanente, né? Então, só mais uma terceira vez finalizando, né, o que leva a você dizer que o material é de consumo ou um material permanente, né? O material é permanente sempre que ele não cumprir um dos critérios que eu vou falar, né? Fragilidade, perecibilidade, né? O risco do controle ser maior, o trabalho do controle, né? O custo do controle ser maior do que o risco da perda, né? E também fragilidade, perecibilidade, e a durabilidade menor do que 2 anos, tá? Então, se chega para você um material para você classificar, e no termo de referência, eu quero comprar um roteador como material consumo, Silvia. No termo de referência do cara, já está dizendo que a garantia mínima que ele quer é 24 meses, é impossível classificar isso como material de consumo, né? Eu posso classificar dizendo que se bater um raio ali, ele vai queimar, tá? Então, ele é sujeito, ele é frágil, ele é sujeito à quebra, tá? Mas não por causa da sua durabilidade. Em condições normais, né, ele vai durar mais de 2 anos. Então, essas coisas vocês vão ter que levar em consideração sob pena de vocês serem demandados em determinado momento dos órgãos de controle, né, e vocês estarem fazendo classificações muito divergentes, né, do plano de contas. Tá? Alguma pergunta? Silvia, deixa eu fazer uma apresentação aqui do módulo de catálogo para... Estou escutando, não. Pode fazer, Jamila, por favor. Tá, eu vou compartilhar aqui. Tá. Se tu não conseguir, tu me avisa que eu ligo e tu vai me dizendo onde clicar. Não, dá para fazer. Vocês já estão vendo, né? Sim. Tá. Eu vou acessar agora a parte do módulo de catálogo que é visível para vocês. E vocês vão usar isso em 2 situações. Para encontrar o código do material na hora de dar a entrada,
nesse material, tanto para material de consumo quanto para permanente, e também para indicar a classificação no caso de vocês serem questionados pelo NUOF, né? E aí vocês vão usar a informação do catálogo para fazer essa informação, prestar essa informação para o NUOF. É aqui mesmo no módulo no CIPAC. Aí vocês vão vir no portal administrativo de vocês. Clica. Aqui em requisições, vocês vão encontrar. Eu acho que o Jamila travou. Oi? Tinha travado, Jamila, essa imagem. Você falou alguma coisa agora? Não, estou falando. Então, é porque eu não, acho que deu ruim para o seu áudio. Repete o que você falou aí sobre aí, requisições. Ah, tá. Aí vocês vão vir aqui no módulo requisições. Vocês estão escutando? Tá. Sim. Módulo requisições, material. E aqui vocês acessam as funcionalidades do módulo de catálogo. Para informar o NUOF a respeito da classificação de algum material que a gente já tem costume de comprar, vocês vão vir aqui em consulta, consultar material. E aqui vocês pesquisem por alguma característica o nome do material. Ô, Jamila, HD externo. HD externo. HD externo, por exemplo, nós temos vários materiais cadastrados, né, com essa informação. E aí você vai fazer o aproveitamento do código de material, preferencialmente o mais genérico possível, né, e da conta que já tem aqui cadastrado. E aí você informa a setorial, informa o NUOF o material. E aqui você consulta tanto o material de consumo quanto permanente por grupo de material, tá? Na hora de um tombamento e tudo. No caso de vocês precisarem receber um empenho que já está definido o grupo do material, né? A classificação ali, e aí vocês vêm aqui para consultar se esse material já está catalogado e usar o código do material, que a gente já tem aqui. No caso de vocês não encontrarem esse código que adequa a situação de vocês, e aí eu lembro que não precisa ser exatamente igual ao que você comprou, e preferencialmente vocês devem usar a denominação mais genérica possível, porque os detalhes do bem, as descrições do bem, vão ser dadas na hora que vocês estiverem fazendo a entrada, tá? Do material. Então, por exemplo, um HD externo que está classificado como material permanente, quando você estiver fazendo o tombamento desse material, você vai ter um campo específico para colocar a capacidade dele, tá? Então, você não precisa colocar nesses aqui tão específicos. Inclusive, a gente vai trabalhar no saneamento dessas informações para deixar sempre o item mais abrangente, né, o mais genérico, e essas diferenciações serem feitas na hora do tombamento, porque os campos na hora do tombamento, eles são alteráveis, eles são preenchíveis. Aí você consegue identificar lá, HD de 2 TB, HD de 320 gigas, tá bom? E aí, vamos na parte vou voltar aqui também, no portal administrativo, vamos solicitar o cadastramento de um código de material, no caso desse material não existir ali no nosso catálogo. É o mesmo caminho, material, serviço, catálogo.
Aí, depois de vocês terem feito a consulta, verificado que não existe o material adequado ali no catálogo, você vem aqui e solicita o cadastro. Não, peraí, eu fui na consulta, né? Deixa eu voltar aqui. Solicitar cadastro. Ah, tá. É porque ele começa forçando você a fazer uma consulta para verificar se o material não existe. Vamos cadastrar, por exemplo, ontem eu estava mexendo nos veículos de combate. Imagina que tem um veículo de combate, eu consulto aqui, ó. Carro de combate. Eu marco aqui e vejo quais os materiais, né, cadastrados para carro de combate. Esses aqui são. Agora, imagina que no processo de compra tenha um tipo de veículo diferente desse daqui. Então, eu vou ter que incluir. Eu não encontrei ele nos itens já cadastrados, então eu vou ter que preciso inserir, né, solicitar o cadastramento desse material no catálogo. Aí vocês vêm aqui em solicitar, diz qual é a situação do material. No caso, eu vou incluir um carro de combate diferente do que eu já tenho no catálogo. Venho aqui, escolho o grupo de material. Só complementando, a Jamila não vai ter tempo de fazer assim essa quer dizer, tempo ela arranja, né? Que ela é multiuso, multitarefas, né? Mas assim, todo pedido de cadastro de material que chega é editável, né? Por quem tá analisando. Então, se você chega assim, pede um negócio muito específico, a Jamila consegue lá fazer a adaptação de uma forma para todo mundo. Isso. Aí vocês preenchem as informações aqui que vocês precisam, confirma essa solicitação vai chegar numa fila que eu e o Igor vamos analisar e fazer alguns ajustes se precisar e também rejeitar a solicitação no caso de haver já no catálogo um material mais adequado para o uso. Se tiver um toner, almoço e janta, fui eu, Jamila. Morro de vergonha disso até hoje. Tá? Aí, alguma dúvida em relação a isso aqui? Vamos. Alguma dúvida, gente? Acho que era isso que a gente queria transmitir. Agradeço a presença de todos. Vamos encerrar aí à disposição aí no grupo, tá bom? Obrigado Obrigada, Jamila. Obrigado pelas explicações e um bom final de semana a todos aí. Igualmente, Dona Vamos mudar de reunião, né, Silvia? Vamos sim. Vamos que vamos. Tchau, gente. Valeu.
Peraí. Eu vou ter que logar lá embaixo, porque ela ainda está sendo gravada. Deixa eu ver aqui. Está sendo gravada, né, ô, Silvinha? Eu vou logar aqui para desligar, Igor. Então, eu não consigo desligar, tem que ser você. Tenta desligar aí, que eu tentei aqui, não consigo não. Só quem criou consegue, eu acho.